Paz do Senhor, a paz do Senhor, amado irmão, glórias a Deus. Queremos saudar você que nos acompanha pela graça do Senhor, você que está em sua casa. Seja bem-vindo a mais um devocional semanal. Que a graça de Deus esteja contigo, que a luz divina esteja dentro da tua casa, dentro do teu coração, em cada canto da tua casa, em cada canto e compartimento do teu lar, que entra a graça e a presença do nosso Deus. Aleluia. Amados irmãos, glórias a Deus, queremos saudar a todos os irmãos que fielmente têm nos acompanhado a partir de Luanda. Queremos estender um abraço, dizer que estamos juntos, dizer que a graça de Deus continua brilhando nos nossos corações. Queremos estender igualmente um forte abraço também aos nossos irmãos que se encontram em Lisboa, onde também temos muitos amigos que fielmente têm acompanhado os devocionais a toda segunda-feira a este horário. Que a graça de Deus esteja convosco. Queremos também mandar um grande abraço aos nossos amigos, os nossos irmãos, aqui na cidade de Milão, aqui no norte da Itália. Que a graça de Deus também esteja convosco, no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos a vivenciar os dias da Páscoa, ou seja, a Páscoa, e é importante, na verdade, nós refletirmos sobre o sacrifício feito por Cristo Jesus para que nós pudéssemos ter vida, ter gozo, ter paz. É importante sabermos aquilo que Jesus Cristo teve que padecer para que nós hoje pudéssemos ter acesso à salvação. E é exatamente esse tema que queremos trazer nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Queremos falar sobre a autoridade que Adão perdeu que Adão perdeu no Jardim do Éden. Jesus Cristo recuperou na cruz do Calvário. É o nosso tema de hoje. A autoridade que Adão perdeu, Jesus Cristo recuperou na cruz do Calvário. Gostaria que o amado irmão, no nome do Senhor Jesus, abrisse a vossa Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no versos 26. Gênesis 1, 26. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, amados irmãos, sem perder o foco, eu os convido de igual modo a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, no seu capítulo de número 53. Isaías 53, a partir do versos 4. Isaías, capítulo 53, versos 4. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, nós trouxemos aqui na nossa Bíblia o nosso versículo inicial. Nós lemos Gênesis no seu capítulo 1, versos 26, em que está a falar da criação. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, e sabemos que Deus criou tanto as árvores, Deus criou os céus, Deus criou os luminares, Deus criou o sol, Deus criou os rios, Deus criou todas as coisas. Mas no sexto dia da criação, Deus decide então fazer aquela que seria a mais nobre de toda a sua criação, a criação do homem. Porque nós vimos, lendo a Bíblia, meditando, nós vimos que do primeiro ao quinto dia, quando Deus operava, quando Deus fazia alguma criação, Ele dizia que era bom. Aquilo que Deus criou, Deus achava que era bom. Mas, quando Deus
decidiu então fazer o homem, Deus achou que a criação do homem era muito boa. Ele disse que isso não é bom, é muito bom, é acima da média. Aleluia. Isso começa a mostrar então o caráter de Deus, o propósito de Deus na criação do homem. Deus criou, a Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vimos que o nosso Deus, o Deus Criador, está a dar ao homem um propósito. Disse ao homem para dominar os peixes do mar, para dominar sobre as aves dos céus, para dominar sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós vimos então que na criação do homem, nós queremos falar do primeiro homem, o primeiro Adão. Nós vimos que Adão é criado e ele é colocado então no jardim do Éden para dominar. Deus permitiu com que Adão fosse a mesma pessoa quem desse os nomes aos animais. Sabemos que todos os animais que hoje existem, que todas as árvores que hoje, de todas as espécies que hoje existem, foram nominadas pelo Adão. Por quê? Porque Adão recebeu da parte de Deus esse domínio. Adão recebeu da parte de Deus essa autoridade para estar sobre, para sujeitar, para colocar todas as coisas debaixo da sua autoridade. É o grande propósito de Deus no momento da criação. Deus criou o homem com um propósito, para cuidar da terra, para lavrar a terra e para sujeitar a terra. E vimos que Adão e Eva estão a viver no paraíso, estão a gozar da graça, estão a gozar da plenitude, estão a gozar da graça eterna do nosso Deus, quando, por causa da serpente, eles acabam por comer do fruto que o Senhor havia os proibido de comer, nomeadamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por causa do pecado, da desobediência que eles acabaram por cometer, eles são expulsos, eles são colocados para fora do jardim do Éden. Deus os coloca para fora do jardim do Éden, para eles andarem sobre a terra e cultivarem a terra. E nós vimos, e acredito que o nosso amado irmão conhece bem a história de Adão e Eva, o que aconteceu no princípio da criação. Mas o que queremos frisar, tanto nesta noite, foi que Adão perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade que ele tinha, ele perdeu o controle das coisas, ele perdeu a perfeição, ele perdeu a vida em Deus, ele perdeu o gozo e a graça de Deus que estavam sobre ele. E por aí começamos a vivenciar períodos de decadência, períodos de calamidade. Entrou a fome sobre a terra, entrou a morte, entraram as brigas, entraram as guerras, entraram toda a espécie de violência por causa do pecado da desobediência, por quanto os nossos pais, por quanto o primeiro Adão desobedeceu a Deus. Portanto, Deus, quando chega até Adão, sentenciando aquilo que seria o seu castigo, ele estava a trazer também, ao mesmo tempo, estava a revelar o seu propósito para que essa situação fosse comatada. Porque quando Deus diz à serpente que a semente da mulher seria contra a semente desta serpente, na verdade Deus estava a falar que essa mulher havia de gerar um filho e que esse filho seria contra a semente desta serpente, ou seja, seria contra Satanás. De igual forma que o seu filho, o filho desta mulher, pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Queremos então falar do plano de Deus para a redenção da humanidade. Queremos falar do plano de Deus para que o homem pudesse novamente recuperar a autoridade que havia perdido no jardim do Éden. Nós queremos falar exatamente de Cristo Jesus. Os versos que nós acabamos de ler no livro de Isaías 53, 3 portanto 4 e 5, está a falar do plano, do cumprimento do plano, da provisão do plano, da profecia do plano de Deus para a redenção da humanidade. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele padeceu em prol dos nossos pecados. A Bíblia diz no versos 4 de Isaías 53 que verdadeiramente ele levou as nossas
enfermidades, Ele levou as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma vida diferente, uma vida com abundância. Cristo morreu na cruz do Calvário para de antemão recuperar todas as coisas que haviam sido perdidas por Adão. Cristo, na verdade, é o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que estava no Jardim do Éden, e nós conhecemos Jesus Cristo também como o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é o filho primogênito, é o filho de Deus que veio para recuperar todas as coisas que Adão tinha perdido, e nós perdemos conjuntamente com Adão. Perdeu o quê? Perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade sobre a vida, perdeu a autoridade sobre a terra, perdeu a autoridade sobre todas as coisas que acontecem, perdeu o domínio. Porquanto ele pecou, ele desobedeceu, ele acabou por perder o domínio. Mas Cristo veio para restaurar. E a Bíblia Sagrada fala que Cristo morreu na cruz do Calvário. E chama a atenção que quando o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, descia sobre aquela cruz do Calvário, o véu que separava o homem dos santos, nós sabemos que anteriormente aqueles que queriam ir à igreja, que queriam, portanto, fazer uma oração, eles não poderiam entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só poderia entrar uma vez de ano em ano o sacerdote para fazer a expiação do pecado. E esse Santo dos Santos estava separado do átrio por um véu. Mas a Bíblia Sagrada reza que quando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vertia naquela cruz do Calvário, o véu que separava o homem do Santo dos Santos, ou seja, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos dificultava de estarmos próximos a Deus, foi rasgado do alto a baixo. Foi rasgado do alto a baixo. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem estava a sentenciar que já não há mais separação entre o homem e Deus. Foi o próprio Deus que estava dizendo que agora vocês podem se achegar a mim por intermédio do meu Filho Jesus Cristo. Por isso ele disse na sua palavra que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode se achegar a Deus sem passar por Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, na verdade, é o mediador entre o homem e Deus. Nós hoje temos acesso à salvação que antes não tínhamos. Essa salvação foi perdida por Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas foi recuperada. Por isso Cristo veio padecer na cruz, ele veio sofrer por nós. E a Bíblia fala ainda no livro de João, capítulo 3, versos 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário, nos dá acesso à salvação, em primeira instância. Nós antes não tínhamos acesso à salvação. Nós antes não tínhamos acesso ao lugar de repouso, mas hoje nós podemos ter. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. E nós podemos ter gozo, não só nessa vida, mas na vida vindoura também, sabendo que o projeto de Deus não está apenas na vida terrena, mas nós temos uma esperança que quando nós partimos desta terra, nós moraremos com Cristo no paraíso, nós viveremos com Deus, nós caminharemos com Deus, nós viveremos na santa e na nova cidade de Jerusalém. É a certeza que nós temos por intermédio do sacrifício feito por Cristo Jesus, porque Cristo morreu levando os nossos pecados. Ele fez-se pecador, fez-se culpado. Culpado de quê? Culpado das nossas transgressões. Porque nós sabemos, na verdade, que Satanás, ele é o acusador. O homem, a partir do momento em que o primeiro Adão peca, nós perdemos o acesso à salvação. Porque Satanás acusa o homem pelos seus pecados. Mas Cristo veio rasgar esse véu. Cristo veio rasgar as coisas que nos condenavam, já não condenam mais. As coisas que interferiam na nossa salvação já não podem mais interferir. Aquilo que estava a obstruir
o caminho para nós termos uma aliança, para nós termos uma comunhão com Deus, já não pode mais. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E de que maneira isso pode se refletir na nossa vida, amado irmão? Nós hoje temos acesso à salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nós hoje podemos ter a cura. Nós podemos hoje receber a graça de Deus. Nós podemos ser curados de todas as enfermidades, porque Cristo padeceu levando as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Nós hoje podemos ter acesso à salvação. Por quê? Porque Cristo morreu, padeceu, levando as nossas culpas. Ele, na verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que expiou os nossos pecados. E hoje eu posso ter acesso à salvação. Por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu posso ter paz, eu posso ter luz, eu posso gozar da vida eterna, eu posso gozar da vida aqui na terra. É a certeza que eu tenho por causa do sacrifício feito por Cristo Jesus. Hoje eu tenho esperança de um amanhã melhor. Eu tenho esperança nas coisas do porvir. Por causa do sacrifício feito na cruz do Calvário, eu sei que hoje nenhuma condenação mais há sobre mim. Nenhuma condenação há mais sobre mim, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Então é importante, amados irmãos, que neste mês de Páscoa nós reconheçamos o sacrifício de Cristo Jesus. Nós entendamos na sua plenitude, na sua perfeição, por que Cristo tinha que morrer por nós. Por que Cristo tinha que padecer por nós? Gostaria de que o amado irmão lesse também ainda Isaías 53, no verso 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós não tínhamos pastores. Nós estávamos completamente desamparados. Nós não tínhamos uma certeza de salvação. Nós não tínhamos a quem nos apoiar. Nós não tínhamos a quem confiar. O mundo estava perdido. A humanidade estava perdida. Nós não tínhamos a certeza de que se amanhã eu morrer, eu vou gozar da vida eterna. Não, o homem não tinha acesso à vida eterna. Cristo morreu em primeira instância para dar-nos acesso ao Pai. Nesta vida e na vida vindoura, significa que hoje, quando eu estou na terra, eu posso gozar da saúde. A saúde é um direito meu, foi conquistado na cruz do Calvário. A graça de Deus é um direito meu, foi conquistado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. A vitória é um direito meu, foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então já não há nenhuma condenação sobre a minha vida, já não há nenhuma porta trancada sobre a minha vida, já não há nada mais que me acusa, já não há nada mais que me condena. Hoje eu posso crer em Cristo Jesus. Cristo morreu para que eu tivesse paz, para que eu gozasse da sua plenitude. E Cristo morreu ainda, e aliás, o primordial, Cristo morreu para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E eu tenho a certeza, e o amado irmão que crê em Deus, que busca a presença de Deus, pode ter certeza que se você estiver em Cristo Jesus, a sua alma não perecerá. Porque ele disse que quem crê em mim, ainda que morrer, ele viverá. Significa que ainda que nós padecemos neste mundo, nós vamos ressuscitar na vida eterna. Nós vamos ter uma vida de liberdade em Deus. Nós vamos poder usufruir do gozo. Vamos poder ver Deus face a face. Vamos poder ter uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de felicidade, sem dor, sem tristeza, sem rancor. Então esse é o verdadeiro exemplo do sacrifício de Cristo Jesus. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovos da Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com festas comerciais, não. A Páscoa é a comemoração, na verdade, da ressurreição de Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou em nossos corações, ressuscitou no teu coração, ressuscitou para a tua casa, ressuscitou para a tua vida, ressuscitou para que você pudesse gozar da graça de Deus no nome do Senhor Jesus. Então, amado irmão, pense comigo, o que está a ofuscar a tua vida? O que constituiu montanha no teu caminho? O que se levantou como uma muralha que não pode ser transpassada? Você pode todas as coisas por causa do sacrifício feito por Cristo Jesus. Não há batalha que você não pode vencer. Não há dificuldade que você não pode vencer. Não há luta que você não pode vencer, porque alguém já venceu por ti. Alguém venceu por ti na cruz do Calvário. Cristo venceu para que você pudesse vencer também. Então não existe mais barreira,
não existe dificuldade para nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Talvez você está em sua casa, está a passar por alguma tribulação. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Você que durante esta semana está a passar por algumas coisas que têm sido impossibilidades para ti. Lembra-te de que alguém morreu para que as coisas que são impossíveis para a tua vida se tornassem hoje possível. Creia simplesmente em Deus, amado irmão. Creia no sacrifício de Cristo Jesus. Creia que Ele morreu e Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A cova está vazia. A tumba está vazia. Por quê? Porque o nosso Deus ressuscitou em carne. E Ele foi visto pelos apóstolos. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. Ele foi visto por todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E Ele está presente aqui comigo, Ele está presente também na tua vida. Basta apenas você abrir o teu coração. Porque Cristo morreu, não para que o seu sacrifício fosse banalizado, não, mas para que nós pudéssemos viver uma vida de gozo, uma vida de paz, mas uma vida alicerçada na palavra de Deus. O sacrifício de Cristo Jesus, ele é valorizado quando nós aprendemos a colocar em prática as coisas pelas quais Ele nos ensinou. Ele disse, Ele já não vai nos chamar mais de servos, mas Ele nos tem chamado de amigos. Por quê? Porque Ele chama amigo a todos aqueles que praticam a sua palavra. Porque ao servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor, mas Ele tem nos revelado tudo aquilo que Ele tem aprendido do seu Pai. Então nós já não somos mais servos, nós somos amigos de Cristo, porque o véu se rasgou para que pudéssemos ter uma nova vida, para que nós pudéssemos ter certeza, para que nós pudéssemos ter esperança em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero falar para ti, amado irmão, que está a vivenciar problemas. Talvez você diz, amado irmão Hugo, estou a viver problemas que eu não consigo resolver. Estou a viver problemas grandes, estou a viver frustrações. Em casa há doença, em casa entrou dificuldade, em casa entrou contendas, em casa entrou brigas. Amado irmão, quero falar desta palavra para ti. Isaías 53, versos 4. Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Ele levou as tuas dificuldades. Ele levou os teus tormentos. Ele levou as tuas lutas. Ele levou as tuas impossibilidades. Você pode em Deus. Ora a Deus. Busca a presença de Deus. Hoje mesmo dobra os teus joelhos e diga: Pai, eu sei que Tu morreste por mim. Cristo, eu sei que morreste por mim naquela cruz do Calvário, para que eu hoje pudesse gozar da plenitude, da paz, para que eu hoje pudesse gozar da graça de Deus. Então chame a presença de Deus, amado irmão, volta para Deus. Todas as coisas têm solução, porque Ele é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que brilha sobre os nossos corações. Aquilo que era difícil hoje tornou-se completamente possível em Cristo Jesus. Chama Deus em sua casa. Você que está a viver problemas grandes no seu lar, brigas que não acabam, discussões que não acabam, começa a chamar a presença de Deus. Começa a clamar a Cristo Jesus em sua casa. Amado irmão, não foi em vão que Ele morreu. Não foi em vão o seu sacrifício feito na cruz do Calvário, não. Não foi em vão que Ele verteu o seu sangue. Não foi em vão que Ele levou aquela pesada cruz. Não foi em vão que Ele deu a sua vida por amor de muitos. Não, não foi em vão. Foi para que você e eu pudéssemos ter paz, pudéssemos ter luz, pudéssemos ter saúde, pudéssemos ter uma vida melhor, pudéssemos ter acesso à salvação. Então começa a orar no nome do Senhor Jesus. Você que está a passar por tribulação, começa a orar, busca a presença de Deus, diga: Jesus, eu sei que Tu morrestes por mim na cruz, então hoje eu convido o Senhor a entrar na minha casa. Eu hoje convido o Senhor a entrar na minha família. Eu hoje convido o Senhor a entrar no meu lar. Entra no meu coração. Transforma a atmosfera do meu lar, Jesus. Transforma a atmosfera da minha casa, Jesus. Transforma a atmosfera da minha família. Cura aqueles que se encontram doentes. Levanta aqueles que se encontram caídos. Aviva aqueles que se encontram derrotados, aqueles que se encontram no chão. Levanta aqueles que atiraram a toalha no tapete, que querem desistir. Há uma esperança para ti, amado irmão. E essa esperança foi conquistada na cruz do Calvário. Talvez o amado está a passar algum problema grave. Talvez seja um problema de desemprego que você não tem condições de sustentar, de autossustentar-se, ou então sustentar a sua casa, a sua família. Comece a orar a Deus.
O sacrifício de Cristo que nos traz a paz, que nos traz a salvação, também nos traz a esperança de conquistarmos. Porque Cristo, na verdade, veio para conquistar todas as coisas que foram perdidas pelo primeiro Adão. O segundo Adão veio conquistar a autoridade de Deus. Nós vimos que Adão no paraíso, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Ele dominava sobre os peixes. Ele dominava sobre as coisas, sobre a terra. Ele dominava sobre as árvores. Ele dominava sobre todas as coisas. Esse domínio, essa autoridade, esse poder que Adão tinha no paraíso é o mesmo poder que Cristo hoje dá-nos também, porque ele foi reconquistado por Cristo Jesus. Por isso nós podemos ter alegres os nossos corações, porque a Páscoa é uma festa de alegria, porque nós sabemos que Cristo Jesus ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso novamente à autoridade que Adão tinha perdido no paraíso. Nós hoje podemos conquistar, nós hoje podemos ir mais longe, nós podemos ter esperança no hoje e também no porvir. Nós podemos ter saúde, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos ter a graça de Deus. Por quê? Porque ele recuperou todas as coisas que foram perdidas. As coisas que Adão e Eva perderam no paraíso foram reconquistadas por Cristo Jesus. Então, amado irmão, qual é o teu problema? Qual é a situação que você está a vivenciar que Cristo não pode ajudá-lo? Qual é a situação que o meu irmão está a vivenciar que Jesus não tem poder para fazer? Ele pode muito e absolutamente muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós esperamos, segundo o seu poder que nos opera. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que a graça de Deus comece a entrar na sua casa, que a graça de Deus comece a entrar sobre a sua vida, que a graça de Deus comece a entrar sobre a sua família, que o sacrifício feito na cruz do Calvário que nos traz a paz, eu oro e profetizo no nome do Senhor Jesus, que comece a entrar no teu trabalho, que comece a entrar no teu lar, que comece a entrar nos teus negócios, que comece a entrar e a transformar a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a graça de Deus, receba a saúde, aonde quer que você se encontra, no nome do Senhor Jesus, que a saúde de Cristo seja a tua saúde, que a graça de Cristo seja a tua graça, que a luz, que a harmonia que há em Cristo Jesus também comece a entrar na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, nos teus sonhos e em cada um dos teus projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, essa mensagem que nós tínhamos para hoje, era esse devocional que nós queríamos trazer, a graça de Cristo, a graça de festejar, de celebrar a festa da Páscoa, porque todas as coisas que Adão perdeu na cruz, aliás, que Adão perdeu no Éden, foram reconquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, que Deus continue iluminando a sua vida, que Deus continue iluminando a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, os seus projetos, o teu ministério, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não vamos terminar sem antes fazer a nossa oração, vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Rei da Glória, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós queremos, Pai, louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Queremos agradecer porque nós nos regozijamos, Pai, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por teres padecido por nós, mesmo sendo que nós não merecemos. Obrigado por transportares aquela pesada cruz, a cruz que nos traz acesso ao Pai, a cruz que nos liga diretamente a Deus, a cruz que nos leva ao Pai sem interferência, Pai amado. Jesus, nós queremos agradecer e orar, meu Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pedindo, meu Pai, que aqueles que se encontram doentes recebam a saúde, aqueles que se encontram desempregados recebam o emprego, aqueles que se encontram desesperados possam receber o alívio, aqueles que se encontram cansados possam receber o descanso em Deus, que aqueles que estão a passar por problemas, situações, tribulações, meu Pai, possam então receber a paz, porque não há nada que o Senhor não pode fazer, não há nada que o Senhor não pode operar, não há problema, não há situação que o Senhor não pode resolver, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor tem um nome que está acima de todos os nomes, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda a governação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amado irmão, chegamos então ao final de mais um devocional. Esperamos, portanto, que a graça de Deus esteja na sua vida, que a graça de Deus esteja no seu lar. Contamos estar com o amado irmão na próxima segunda-feira, no dia 29, às 20h30, para os amados irmãos que nos acompanham a partir de Luanda, de Lisboa, e pontualmente às 21h30
aos irmãos que vivem aqui conosco na Itália. Que Deus vos abençoe e que a graça de Deus esteja no vosso lar. Em nome de Jesus. Amém.